Afonso, que é o vice-presidente da Andifes. Professor, 10 minutos. Bom dia a todos, a todas. Queria cumprimentar em primeiro lugar a iniciativa dessa comissão, ressaltando o trabalho, a importância, a relevância da atuação das senadoras Fátima Bezerra e Gleisi Hoffmann. Cumprimentar os demais componentes da mesa, Ana Júlia, Jaqueline e Wilson Conciani, aqui representando o Conselho de Reitores das IFES, e eu na posição de vice-presidente da Andifes, representando a presidente da Andifes, professora Ângela, que é a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que não pôde estar presente porque está voltando exatamente de uma viagem ao exterior no dia de hoje, seria impossível para ela participar. Queria comentar o senador Lindenberg, demais parlamentares aqui presentes, assessores, representantes sindicais, dos técnicos, professores, estudantes, todos que estão aqui na audiência. É, de fato, uma oportunidade única que nós temos para debater esse tema aqui com essa audiência tão qualificada e tão envolvida nesse debate. É uma oportunidade para entendermos melhor os impactos, repercussões da aprovação de uma medida como essa e as consequências para o futuro, um futuro de 20 anos, que é um futuro, como já se mencionou, extremamente longo no cenário educacional brasileiro. Queria, em primeiro lugar, ressaltar que a Andifes, a Associação dos Reitores das Universidades Federais, já tem há algum tempo uma posição muito clara em relação à PEC 241, hoje 55, quando em 26 de julho, ao tomarmos posse como uma nova direção da Andifes, nós já tínhamos nos manifestados em relação à educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva, e já naquela oportunidade questionando a aprovação de uma medida tão draconiana como essa. Ressaltávamos naquele documento a importância da expansão das universidades nos últimos anos, das universidades federais sobretudo, mas também dos institutos federais, quando nós passamos num período muito curto, de 7 anos, de 2007 a 2014, ao dobro de matrículas no sistema federal das universidades federais. Mais importante do que dobrar o número de estudantes matriculados, que era uma antiga bandeira de todos nós, que estamos na educação superior há muito tempo, foi o movimento de levar a educação superior para o interior do país. O Brasil tinha, em 2007, da ordem de 100 municípios com a presença da Universidade Federal e passamos a ter mais de 300 municípios com a presença da Universidade Federal de Goiás, Federal de Goiás também, mas levando a educação superior mais próxima ao cidadão, ao interior do país e dando oportunidade a milhares de estudantes brasileiros, de jovens brasileiros que de outra forma não teriam acesso à universidade. Então, esse foi um processo extremamente importante que ainda está em curso, não está completo e precisa ser consolidado. Tudo isso para chegarmos hoje a um percentual de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos de apenas 17% dessa população nas universidades brasileiras, sejam elas públicas ou privadas. Esse percentual é muito baixo em qualquer comparação internacional, com os países mais desenvolvidos, com os países da América Latina também. Os nossos vizinhos têm mais jovens na educação superior que tem o Brasil. O Brasil tem apenas 17%. E é por isso que no PNE, uma das metas é dobrar esse percentual até 2024, para alcançar o nível de 33%. Para vocês terem uma ideia do quão ruim é esse indicador, quão ruim é esse indicador para o Brasil, os especialistas de educação, na nomenclatura internacional, se classifica os países pela participação de jovens da educação superior da seguinte forma: países com até 15% da população de jovens nessa faixa etária na educação superior são países onde a educação superior é elitista. O Brasil está com 17%, está um pouquinho acima do limiar do elitismo na educação superior
em termos de número de alunos. É muito ruim para o país. Até para sair da crise. Nós vivemos uma crise econômica, é preciso retomar o crescimento, o desenvolvimento, é preciso ter mais renda, mais arrecadação. E as universidades têm um papel fundamental nesse processo. A educação superior, na graduação, na pós-graduação, a ciência e tecnologia que é desenvolvida no Brasil tem um papel fundamental. Então, as nossas preocupações com a adoção desse novo regime fiscal tem a ver com esse desafio do país, o desafio do PNE, que já foi ressaltado aqui anteriormente também, de tornar esse país mais inclusivo. Nós temos que trazer mais camadas de todas as camadas da população brasileira para a universidade. Existe uma lei de cotas que favorece isso. Felizmente, atualmente, 50% das vagas são destinadas à população, aos estudantes da escola pública, mas é preciso muito mais para recuperarmos o terreno da educação superior brasileira. A universidade mais antiga no Brasil tem menos de 100 anos. É a Universidade de São Paulo, que foi criada na década de 1930. Eu estava num evento numa universidade na Itália, Universidade de Parma, que é da Idade Média. Nós temos um desafio enorme, que é recuperar o terreno perdido e transformar a nossa universidade, a educação superior no Brasil, a educação de uma maneira geral, nos níveis aquele que o país exige. Eu vou apresentar agora algumas informações que foram colecionadas e consolidadas por um especialista da Universidade Federal de Goiás, da minha assessoria, professor Nelson Cardoso Amaral, que é um estudioso do financiamento das universidades, da educação superior. Eu vou rapidamente passar algumas informações que eu acho que são bastante esclarecedoras. Por favor. Primeiro ponto de fato, uma das premissas para se argumentar em favor da PEC é que as despesas primárias do governo fugiram ao controle, explodiram. Vamos ver um próximo gráfico. Essa é a evolução das despesas primárias no Brasil. Crescente, como teria que ser mesmo. Mas vamos no próximo gráfico, e aqui está essas despesas com o percentual do PIB. Com o percentual do PIB, que cresceu também, não houve explosão. Então, as despesas primárias do Brasil não explodiram. Então, esse argumento de que as despesas estão fora do controle, do ponto de vista do PIB, não estão. Para frente. Renúncias de receitas, aqui a margem para algum tipo de rearranjo fiscal, que não está sendo colocado, mas pode passar. Aqui também tem a evolução das renúncias tributárias, que são crescentes. E, como a gente vai ver na próxima, são crescentes em relação ao PIB também. Próxima transparência, aqui são as várias renúncias, tem várias renúncias muito importantes e outras que poderiam ser questionadas. Mas aí tem um elenco de todas as renúncias fiscais que dão aquele número anteriormente mostrado. Próxima. Aqui qual que é o gasto do governo com o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Sem falar do refinanciamento, que no estudo do professor Nelson ele considera que não deva entrar nessa conta. Vamos lá? Aí a evolução desses gastos. Tá? Pode ir para a próxima. E aqui com o percentual do PIB. E aqui, como já foi mencionado anteriormente, na PEC não há nenhuma limitação nos recursos alocados para o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Por que não? Por que não escolher esse caminho de limitar esses gastos? Não deixar de pagar, não dar o calote na dívida, mas pagar dentro de um tamanho que o país consegue pagar sem prejudicar suas políticas sociais. Próximo. Poderia ter mais 2 minutos, presidente, rapidamente. A PEC 241 agora, vou passar muito rápido. Aqui é um regime... Está estabelecido que os poderes terão seus tetos estabelecidos de forma individualizada. Próximo. Com a correção pelo IPCA do orçamento do ano anterior, isso significa congelamento, né? Se a gente corrige pela inflação, significa congelar. Se nós estivéssemos num país com a educação, saúde muito bem estruturadas, poderia até ser razoável. Mas num país como o Brasil, com enormes carências, um país injusto, desigual, com tantas carências na educação e saúde, é condenar o país a ficar na situação atual, que não é nada boa, como é conhecido por todos, né? Vamos lá?
E aqui é um problema, quer dizer, quando se fala que o executivo vai ter um teto, que é a inflação, o IPCA, significa dizer que dentro do executivo nós temos vários ministérios. O MEC vai competir com os outros para saber se ele vai receber mais ou menos. Ele pode até receber mais, mas será que vai receber mais na disputa com os outros ministérios? Há uma séria dúvida se vamos vencer essa luta. Próximo. Dentro das universidades, dentro do MEC também vai haver disputa. O fato de o MEC eventualmente ter a correção do seu orçamento pelo IPCA não garante que as universidades federais terão o aumento pelo IPCA. É disputa lá dentro do MEC. Próximo. Aí é uma simulação. O que aconteceria com o orçamento das universidades caso a regra fosse essa de 99 para cá? Estou terminando. Vamos lá? Esse é o gráfico. A linha de cima mostra o orçamento das universidades. E embaixo a regra do IPCA. Chata, né? Vai diminuir a despesa. Qual que é o detalhe importante desse gráfico? Lá em 2005, 2006, o gráfico começou a descolar do IPCA. Por quê? Porque foi feita a expansão. Quer dizer, se fosse manter a regra do IPCA, não teria elevação, óbvio. Então, se nós quisermos, como manda o PNE, dobrar novamente, a gente não pode ficar nesse platô aqui embaixo, na regra do IPCA. Tem que subir, porque tem que contratar mais professores, tem que ter infraestrutura, etc, etc, etc. Então, nos condenar à regra do IPCA por 20 anos significa nós mantermos o status quo, manter a situação atual com os 17% de jovens na educação superior, pública e privada. E lembremos que 80%, quase 80% dos alunos das universidades brasileiras estão no setor privado, não são nas públicas, não. E próximo. Bom, é isso. Se a gente somar essa diferença aí, dá quase 200 bilhões de reais que as universidades não teriam caso essa regra tivesse sido aplicada lá atrás. E, claro, não teria expansão, não teria nada disso. Era isso, obrigado. A despesa não vai manter, vai cair. Se mantivesse, seria ótimo. Seria.